Ô Jô, nós já vamos começar aqui, irmãos. Espera só um pouquinho, que nós já vamos começar. Entendeu? Vai entrando aí a nossa live. Hoje nós estamos aí com pergunta que o pastor responde. Em nome de Jesus. Eu bota indo aqui pra mim, eu vou... Já vem, irmãos, hoje tá meio corrida a coisa. Glória, aleluia. Já era pra ter posto, filho, não pôs? Só apertar o... Não, pode baixar agora, não vai precisar não. Era pra você ter posto na hora que eu fui lá. Não, tá bom? Glória a Deus. Os irmãos estão entrando aí. Nós vamos orar. E agora nós vamos fazer o pergunta que o pastor responde. Amém? Os irmãos têm sua pergunta aí. Vai preparando ela para a gente poder estar respondendo em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, nós te damos graça, nós te louvamos, te engrandecemos, por nessa noite nós estamos juntos, reunidos, aqui diante da tua presença, através das redes sociais. Pai, abençoa de uma maneira poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Mamãe querida está aí com a gente, minha mãe, a irmã Luísa, glória a Deus, também está com a gente. Eu já vou entrar no Instagram aí. Por enquanto eu estou dando uma carregada no celular ali, para a gente poder entrar também através do Instagram. Padre Senhor Lourenço, irmã Luísa está com a gente. Hoje nós estamos com pergunta que o pastor responde. Estamos esperando os irmãos entrar. Entra, comenta, compartilha, para a gente poder estar também auxiliando aí na área das perguntas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Priscila da Silva está com a gente. Vamos aí, irmãos, no pergunta que o pastor responde. Você que tem a sua pergunta aí, entra aí, faça ela. Deus há de nos dar graça para respondermos as perguntas. Glória a Deus. Você tem toda a liberdade para perguntar. Cadê a primeira pergunta? Estou esperando a primeira pergunta. Glória a Deus. Hoje o irmão está meio calado. Semana passada estava mais animado. Cadê os irmãos das perguntas? Glória a Jesus. Pergunta
que o pastor responde, nós estamos aqui para te ajudar. Olha lá. Já estamos, minha mãe. Pai do Senhor, Jorge Barreto está com a gente aí. Deus abençoe. Nós vamos entrar aqui agora no Instagram também para mim começar a responder com essa primeira pergunta aí que está sendo feita. Entrou aí, amor? Você entrou aí? Vou entrar aqui no Instagram para responder a primeira pergunta. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira pergunta que foi feita para nós aqui hoje é uma pergunta escatológica. Glória a Jesus. Estou ajeitando aqui ainda, minha gente. A luz está batendo de frente ali, tá complicado. Aí, acho que agora vai. Vamos lá. Primeira pergunta da noite é: já estamos vivendo o Apocalipse? Pai do Senhor, Mancirley, minha esposa aí já está com a gente. Irmã Aldelúcia, missionária Cíntia, também está com a gente aí no Instagram. Vamos lá, vou responder a primeira pergunta. Filho, já estamos vivendo o Apocalipse? Para isso, para entendermos a palavra Apocalipse, ela vem de uma palavra grega que significa revelação ou abrir a cortina. Vamos ver o que diz o Apocalipse, o livro do Apocalipse, o livro das revelações. E como eu disse algum tempo atrás, também está com a gente a irmã Daiane, a irmã Isabela, a irmã Andréia também está com a gente. Olha aí, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. E o versículo de número 19. Olha o que diz a Bíblia. Escreva, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse ele é dividido em 3 partes. O que viste, passado, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Como entendemos isso? Como entendemos isso? Entendemos que o livro do Apocalipse ele é dividido entre o capítulo 1, entre o capítulo 2 e 3 e o capítulo de número 4 ao capítulo de número 22. Ou seja, nós aprendemos que no capítulo 1 fala de Jesus Cristo vindo à terra, morrendo, ressuscitando em um corpo glorificado e sendo exaltado. No capítulo 2 e 3 existe a fase das 7 igrejas. Alguns interpretam que as 7 igrejas falam de
7 tipos de pastores, outros 7 tipos de igreja, outros 7 tipos de crentes. Então, o que nós entendemos? Que o capítulo 2 e o capítulo 3 é o tempo presente que vivemos, em que está inserido os 7 tipos, ou os 7 tipos de igrejas, 7 tipos de pessoas, 7 tipos de pastores que estão espalhados no decorrer de todos os tempos. E o capítulo de número 4 até é interessante a gente ler. Ele corrobora para essa ideia, porque no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse está escrito: depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois dessa etapa das 7 igrejas. Então nós pensamos no quê? Que as sete igrejas, elas fazem parte do tempo presente. Então, contando no livro do Apocalipse, estamos vivendo o livro do Apocalipse, inserido as 7 igrejas. Mas após o arrebatamento, começa-se a viver o período da grande tribulação. Então, o Apocalipse, o livro das revelações, a revelação de Deus, ela está inserida nessas 3 etapas. Então, nós estamos vivendo o Apocalipse? Sim, no período das 7 igrejas. Mas em breve vivenciaremos o período do arrebatamento. Eu creio nisso. Creio na vinda iminente de Jesus Cristo, e ela há de vir o mais inesperadamente possível. Amém? Então nós vivemos o Apocalipse não da maneira que se interpreta o Apocalipse, de uma maneira medonha, horrenda, mas sim no prefácio de percebermos as 7 igrejas inseridas no cotidiano de hoje. Amém? Então, entenda isso aí a princípio. A princípio, vivemos o Apocalipse, mas no período presente, inserido nas 7 igrejas. Deu para entender? Jorge Barreto perguntou aqui, e sobre o falar em línguas, como ser agraciado? Como receber o dom de línguas estranhas? É interessante. Vamos ler aqui em 2 textos escritos pelo mesmo evangelista, mas que mostram a mesma realidade. Primeiro, Lucas 24, Lucas capítulo 24, o versículo, Lucas 24, 49. Depois já vou responder o Lourenço aqui. Lucas 24, 49. Diz o texto, olha lá. O texto está dizendo a seguinte afirmativa: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês estejam revestidos do poder que vem do alto. Nós vamos ler agora Atos, que também foi escrito por Lucas, capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá.
E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então você percebe o quê? Que existem 3 verdades sobre o receber o batismo. Primeiro, Jesus orienta um lugar certo. E esse lugar certo não é um lugar geograficamente falando, apesar de Jerusalém aqui ser geográfico, mas sim um lugar onde Deus quer que você esteja. Por exemplo, nós vemos na Bíblia Deus falando para eles ficarem em Jerusalém. Era o lugar onde se derramaria o Espírito Santo. E o que a gente entende? É que tem um lugar certo para receber. Meu cunhado, por exemplo, ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do carro. Foi algo extraordinário que aconteceu conosco. Em Palmitalzinho, quando eu pastoreava no Alto Vale, eu tive a experiência de pessoas serem batizadas no meio da rua enquanto a gente estava indo fazer o culto. Então acontece o espaço geográfico, desde que seja a vontade de Deus que você esteja ali. Então esse é o primeiro ponto. Você quer receber o batismo? Esteja no lugar certo. E com certeza Deus derramará o seu Espírito sobre a sua vida. Segundo, perceba que não há um tempo aqui. A Bíblia diz assim: até. Até significa o quê? Que eles ficaram com o Espírito Santo, eles ficaram esperando o derramar do Espírito Santo, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ô Ju, pega a extensão para mim ali. Então a gente precisa entender que o quê? Que há um tempo de Deus para batizar a cada um. Nós vemos, por exemplo, homens usados por Deus que... Segura aí, vai. Espera um pouquinho, moço. Quem é ao vivo é assim mesmo. A gente tem que... coloca ali para mim. Nós vemos que o quê? Que o derramar do Espírito Santo, ele pode sim acontecer no tempo determinado por Deus. Entendeu? Então, o derramamento do Espírito sobre a sua vida na individualidade, ele pode acontecer, o dom do Espírito Santo vir sobre a sua vida, o revestimento com a evidência de línguas estranhas, pode vir sobre a sua vida no momento em que você menos espera, mas o tempo de Deus. Então vamos lá. Então, depois que você está no lugar certo, no tempo certo, você tem que esperar do lugar certo, que é um grande problema hoje. A Bíblia diz que vocês vão ser revestidos da onde? Do alto. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não é algo manipulado pelo homem. Hoje a gente vê, não tem nada contra as pessoas orarem por... Eu estou fazendo por dois. Não tenho nada contra o orar pelo batismo, entendeu? Nada contra, mas nós precisamos entender que quem batiza é Jesus. E é até interessante as pessoas que não acreditam no continuismo dos dons espirituais, eles precisam entender algo aqui. Mas o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo em água, existe o batismo no corpo e existe o batismo com evidência de língua. Isso é um pilar da doutrina pentecostal. Precisamos ter essa visão. Rapidamente, para vocês entenderem a importância disso aqui, muitos já não ensinam mais isso, e às vezes tem essa confusão.
se ainda falamos em línguas ou não falamos, e coisa e tal e tal e coisa. Veja que interessante. Em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo de número, vamos ver aqui, para mim não cometer um erro. 20. Olha o que diz aqui no texto. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eu não acredito que Jesus estaria brincando. Isso aqui é antes da ascensão de Jesus, antes de Jesus ser recebido no céu. E nesse mesmo momento, ele está dizendo o quê? Recebam o Espírito Santo. Então, em Atos, capítulo 2 e versículo 1 a seguir, que é o derramar do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo, entendeu? Já tinham recebido a presença do Espírito Santo. Eles não tinham sido revestidos com o poder do Espírito Santo. E o revestimento do Espírito Santo, ele tinha sobre a vida deles a função de prepará-los para a missão evangelística. Então vamos lá. Como que nós vamos receber o poder do Espírito Santo? Primeiro, estando no lugar certo. Segundo, esperando o tempo certo. E terceiro, esperando do lugar certo. Ou seja, pastor não batiza ninguém. O cantor famoso não batiza ninguém. Ninguém batiza o outro com o Espírito Santo. Se alguém chegar no seu ouvido e começar a falar assim para você, fala isso daqui e imitar uma línguas estranhas, não caia nessa balela, repreenda ele no nome bendito de Jesus, que essa pessoa está de brincadeira, está utilizando-se dos dons espirituais para enganar o povo. Então, isso é uma mentira. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Só ele reveste o crente e evidencia-o com o falar em línguas estranhas. Então, e como que eles esperaram? Atos capítulo 1 e o versículo de número 15. Olha lá. Ou melhor, 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Então, se você quer poder, ore, busque a Deus e busque muito. Olha só, nunca pare de buscar. E 1 Coríntios, vai anotando aí, você pode anotar, 14 e o versículo 1. Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E no decorrer de 1 Coríntios 14 você vai perceber a evidência do falar em línguas estranhas. Está entendendo? Então é importantíssimo entender isso aqui. Nós precisamos entender que quem batiza com o Espírito Santo no revestimento de poder é Jesus. Nenhum homem tem esse poder de batizar ninguém. Mas se você quer buscar o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento, o falar em línguas, busque em oração, súplica e clamor. E com certeza o Senhor vai te responder. Vamos lá? Respondido, Jorge? Deu para entender? Tempo certo, lugar certo e do lugar certo, que é do alto. É assim que recebemos o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E não se sinta menos ou inferior ao que fala em línguas, que os dons espirituais não evidenciam salvação. Entendeu? Isso é outro dado importante. Em Mateus, Mateus 24, vamos ler aqui.
Vamos ver. Nós vamos achar aqui. Eu já volto nesse assunto. Vamos responder no outro assunto aqui. Entendeu? Vamos lá. Responder nos assuntos bíblicos. O Lourenço está perguntando aqui para mim se já estamos vivendo os princípios de dores. Faz tempo. Para mim, já estamos vivendo o princípio das dores faz tempo. Quer ver? Mateus 24. Olha o que Jesus disse. Versículo 4. Você pode ler depois. Vamos ler aqui porque muitos virão o versículo 5. Depois você lê até o versículo de número 14. Mas vamos ver aqui o versículo 5. Diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Será que a gente vê isso? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem o famigerado INRI Cristo. Entendeu? Então, a gente pode perceber isso aí. Vamos lá? Ó. Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Outro dado importante. Enganarão a muitos. Muitos serão enganados pelos falsos cristos. Entendeu? Mas aonde está escrito lá que, se possível, fossem enganariam os escolhidos? Já não é o período de qual nós vivemos, que é o período da graça, mas sim o período da grande tribulação. Os escolhidos da grande tribulação não serão enganados. Mas nós fiquemos ligeiros que os falsos cristos enganam e estão enganando a muitas pessoas. Vamos lá. E vocês ouvirão falar de guerras. Será que a gente ouve? E rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. Que é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que a gente vê isso? É só perguntar. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, já vivenciamos o princípio das dores. Com certeza, de maneira ferrenha. Depois você pode ler até o versículo de número 10, que você vai perceber muito. Leia também Marcos 13, do 3 ao 13, Lucas 21, do 7 ao 19, que você vai perceber tudo isso aí. Respondido, Lourenço. Jorge Barreto, se ficou alguma dúvida ainda, você... Felipe Domingues. Profeta João Lucas. Existem sintomas físicos na batalha espiritual? Você do Instagram pode fazer a sua pergunta aí também, viu? Não se acanhe, pode fazer a sua pergunta. Faz um ano que sinto falta de ar e tento fugir do pecado da carne. Existem sintomas físicos na batalha espiritual? Sim, existem. Por exemplo, nós vamos ver na Bíblia homens que tiveram uma luta. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 12. Olha só. 2 Coríntios 12. Versículo 7 diz assim, ó: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Entendeu? O espinho na carne de Paulo, ele é muito discutido, ele é muito questionado,
E o que seria esse espinho na carne? A palavra carne, do grego sars, ou sarx, ele tem bastante significado, tanto da área física, quanto da área espiritual, tanto da área emocional. Desejo também é considerado carne no grego do Novo Testamento. Então, o que a gente pode entender é que o apóstolo Paulo ele sofria com um problema físico, e esse problema físico ele era acarretado por causa do que Deus revelou aí, das revelações que ele tinha. Então, muitas vezes, a pessoa pode sim ficar debilitada, entendeu? Você percebe que o próprio inimigo, às vezes, lança setas de dardos inflamados contra uma pessoa, e a pessoa não tem o revestimento para suportar, entendeu? Certas investidas do diabo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, antes de entrar em qualquer batalha, ser revestido, entendeu? Se você não estiver revestido, você automaticamente não suportará certos tipos de batalha espiritual, entendeu? Então, o meu conselho nesse momento é se revestir para poder entrar na batalha, senão você não consegue batalhar ou entrar na batalha. Mas existem sim sintomas físicos em uma batalha espiritual. Muitos não acreditam, eu particularmente acredito sim, e creio que a gente precisa se revestir. Olha lá. Olha lá. Ó. Felipe Domingues está fazendo uma pergunta extraordinária aqui, viu? Eu vou na assembleia, porém se eu começar a fazer visita nas assembleias, é preciso avisar alguém? E o porquê? Na congregação cristã eles podem fazer visitas sem problema algum, na mesma comunhão, sem pedir nada a alguém. Porque existe esse compromisso com os homens. Olha lá. Primeiro, por que é necessário você avisar o seu pastor e comunicá-lo que você vai a outra igreja? Primeiro, porque o seu pastor ele cuida de você, entendeu? Quer ver? Vamos ler Hebreus capítulo 13. Olha só, essa pergunta é muito boa, viu, Felipe? Muito boa essa pergunta. Os irmãos aqui do Instagram, eu vou encerrar e vou voltar aqui para ver se melhora, daí vocês vê, tá? Veja aí. Tô aqui ajeitando aqui, irmãos. Eu já vou te responder, tá, Felipe? Não se preocupa não, que essa pergunta eu achei muito interessante. E por que você deve perguntar? Porque o seu pastor ele cuida de você. Então, automaticamente, ele precisa estar monitorando você de uma maneira que você possa ser cuidado por ele. Não existe cuidado à distância. Quando eu falo de distância, eu não falo somente físico. Por exemplo, quando eu percebo que um crente não esteve no culto, eu chego em casa e mando uma mensagem para ele. Saber por que ele não esteve no culto e o que aconteceu com ele para que ele não estivesse. E melhorou, Ariane? Veja aí se está melhor. E você percebe que o quê? Que
Quando você deixa de fazer isso, você está inibindo o seu pastor de cuidar de você, ou te ajudar, ou de ajudar você em certos cuidados. Então, o que eu vou mostrar para você aqui? Olha aqui, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes. Outras versões diz pastores, outras versões diz guias. E sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Quando há uma regra, irmãos do Instagram, vão lá para a página AD Pacaembu, que vocês vão conseguir ouvir melhor lá, que realmente o Instagram aqui tá ruim, tá bom? Vamos ver o que a gente faz aí. Vamos lá. Então, olha o que o texto bíblico, não é eu que estou falando isso aqui não, isso não é invencionice de pastor, não é invencionice de pessoas para você. Então, o monitoramento do cristão, ele precisa ser feito. Paulo, ele monitorava as igrejas através de cartas, ele queria saber como estava acontecendo, por que acontecendo, e por que nós devemos, então, por que você precisa avisar? Para que o seu pastor possa estar sabendo como está indo a ovelha que ele está. E ele vai ver se é melhor você ir ou se é melhor você ficar. Entendeu? Na congregação cristã, eles podem fazer visita sem problema algum. Porque, em primeiro lugar, a congregação cristã ela não tem a visão de membros de igreja. Entendeu? Eles têm uma visão totalmente de todos estar. Então eles vão visitar um, vão visitar outro. Mas mesmo lá, existem pessoas que não gostam que os irmãos da sua comum vão em algumas comuns. Entendeu? Porque algumas comuns não batem da mesma ideia do ancião ou do cooperador que está naquela comum. Até lá existe isso, entendeu? Por que existe esse compromisso com os homens? Porque se você não é compromissado com homens de Deus, você não será compromissado com Deus. Então, o homem de Deus é a referência de Deus na terra. Então, você precisa dar satisfação, porque aquele homem está representando o próprio Deus aqui na terra. Ele é representante, entendeu? Ele é líder, entendeu? Mas por que ele é líder? Todos podem ser líderes, desde que tenham a chamada de Deus. Não sou nada contra nenhum ser líder, mas desde que ele tenha uma chamada de Deus. Então, por quê? Olha lá, você precisa obedecer, você precisa ser submisso, porque a responsabilidade da sua alma é deles. Veja só que coisa séria. Então, se você não consegue entender isso, você acaba fazendo o quê? Fazendo com que o pastor comece a sofrer com o seu trabalho. Entendeu? E isso não terá proveito nenhum para quem? Para você. Porque você vai deixar de ter aquela pessoa que cuide de você. Você vai começar a andar por você mesmo e automaticamente vai deixar de estar no meio do povo em que Deus colocou você. Entendeu? Então é necessário que exista isso sim, por causa do monitoramento. Entendeu? Você precisa que a pessoa notifique para que ela possa ter esse monitoramento. Amém? Entendeu, Felipe? Deu para explicar? Olha só que interessante. Leia aqui Hebreus 13. Versículo 7 agora, ó. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imite a fé que tiveram. Então você percebe que importante é
a pessoa estar nesse momento de avaliação, cuidado, ser cuidado por alguém, se cuidado por alguém é algo extraordinário. Não sou a favor da tirania, entendeu? Isso não. Mas a favor do cuidado é diferente, entendeu? Vamos lá? Deu para entender, Felipe? Depois você deixa aí seu comentário se ainda ficou alguma questão. Olha lá. Batismo no corpo é nas águas? Não. Por exemplo, o ladrão da cruz. Mãe Edna está perguntando aqui, ó. Sua tia, Priscila, perguntando aqui. Batismo no corpo é nas águas? Não. O batismo no corpo é quando você já é inserido no corpo místico de Cristo. Vamos lá. Então, o que é? O ladrão da cruz, ele não desceu as águas do batismo, mas ele foi inserido no corpo de Cristo. Por quê? Porque ele faz parte do corpo místico de Cristo. Então, Romanos capítulo 6, que fala do batismo nas águas e também do batismo no corpo, então você vai entender que o batismo na água é um e o batismo no corpo é outro. Quando você se entrega a Jesus, se arrepende, automaticamente pela justificação dos méritos de Cristo, você se torna membro do corpo de Cristo. É o primeiro batismo. Logo após, você pode sim se batizar em águas. O batismo em águas é diferente do batismo no corpo. O batismo no corpo é a partir do arrependimento. O batismo em águas é uma declaração pública de que você se entregou a Jesus e deseja servi-lo até o fim da sua vida. Amém? Vamos ler aqui um texto para a gente poder entender melhor. Romanos, capítulo de número 6. Olha lá. Olha lá. Romanos capítulo 6, o versículo de número 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Amém? Então esse batismo aqui, que é considerado o batismo no corpo místico de Cristo, entendeu? Muitas vezes utilizado para o batismo em águas, mas esse batismo aqui é o batismo no corpo de Cristo. Batismo em águas é esse daqui. Em Mateus 28, o batismo no corpo, ele faz você viver em novidade de vida. Mateus 28 e o versículo de número 18, ou vamos ler o 19 para a gente ganhar tempo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o batismo em águas é esse batismo aqui, formulado e feito pelo homem. O batismo no corpo é feito por Jesus Cristo através do seu arrependimento e da sua mudança de vida. Entendido, irmã Edna? Deu para entender?
a diferença, Romanos 6, Mateus 28. Vamos lá. Pai do Senhor, Mariane. A Mariane chegou aí. A irmã Néia também está com a gente. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Olha lá. Maravilha, Felipe. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Vamos lá. Ariane. Ariane de Jesus aqui. O senhor acha que interpretação de sonhos é um dom de Deus que nós deveríamos buscar? Antes se falava muito de interpretação de línguas estranhas. Eu pouco vi isso, para falar a verdade. Mas são dons que deveríamos buscar em Deus? Mariana, eu acabei de falar algo semelhante a isso aqui. E é até importante você estar citando aí, para a gente poder falar mais um pouquinho. Deixa eu só escrever um negócio aqui. Vamos ver se eu acho aqui Vamos ver se eu acho. Então, eu acredito assim, os sonhos, não que necessariamente uma pessoa tenha o dom de sonhar, mas é algo extraordinário, porque os sonhos estão inseridos no derramado do Espírito Santo. Veja só, vamos ler aqui para você ver que coisa linda. Joel 2 e o versículo 28. Veja aí. Lá. Veja só o que está escrito, ó. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Agora vemos lá o que Pedro diz. Pedro, ele diz lá em Atos capítulo 2 e o versículo de número 17. Olha o que Pedro diz. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Então os sonhos, eles são sim algo espiritual, podem ser algo espiritual. O que nós precisamos entender que nem todos os sonhos são espirituais. Existem sonhos que são sonhos carnais, são coisas da nossa mente. Se você ficar pensando demais, você pode sonhar, entendeu? Mas nós vemos sonhos espirituais na Bíblia, como de José, como de Nabucodonosor, como o sonho do José, pai de Jesus. Veja só que interessante, o José, parece-me que Deus falava muito com ele através de sonhos. Vamos ver aqui, Lucas, capítulo de número 'Vamos ver aqui. O melhor, eu acredito que seja em Mateus. Deixa
Isso daqui, irmãos, a gente vai respondendo na hora. Por isso que às vezes a gente precisa dar uma procurada aqui, porque não tem uma cabeça tão poderosa quanto a de alguns. Veja só. Mateus capítulo 2 e o versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e diz, parece que o José na Bíblia tem esse dom, né? E disse, levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Entendeu? Então sonhos às vezes pode ser aviso de Deus, pode ser sim espiritual e pode sim ser necessário. Antes também se falava muito de interpretação de língua. Interpretação de línguas é algo extraordinário, entendeu? Eu vi muito isso e eu glorifico a Deus por isso, porque eu acho lindo e é uma manifestação espiritual extraordinária. E são dons que deveríamos buscar em Deus. O sonho eu não terei nenhum respaldo bíblico de alguém falando assim, me dá a interpretação. Apesar que Daniel orou. Vamos ver aqui, olha que interessante. A gente vai falando e vai se lembrando dos textos sagrados. Olha que coisa linda. Daniel, capítulo de número 2. Vamos achar o texto aqui. Então, Daniel com cautela. Olha lá. Daniel capítulo 2, o versículo 16. Diz a Bíblia. Vamos ler o 17 para a gente ganhar tempo. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, e ele dá sabedorias aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então ele buscou a Deus para que pudesse receber a resposta de Deus acerca desse sonho. E é interessante sim, porque a Bíblia diz, eu acabei de ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios 14, procurai com zelo os melhores dons. Às vezes alguns irmãos contam algum sonho para mim e eu não tenho a resposta imediata. Eu peço a eles que esperem que nós vamos orar, vamos buscar a Deus e pedir que Deus nos mostre sim. Mas existem sonhos espirituais. Existem pessoas que têm uma capacidade sim de interpretar sonhos e existem os dons espirituais, que são dons que devemos buscar a Deus, como línguas estranhas, interpretação, profecia, dom de cura. São dons espirituais que precisamos buscar sim. Vamos lá. Tatiane Arruda está com a gente aí, minha cunhada. Olha que benção. Glória a Jesus. Irmã Cirlei, minha mulher já está aqui também. Olha lá. Outra pergunta interessante aqui. Olha lá. O Felipe fez outra pergunta aqui. Se eu for na maçonaria, na espírita
no muçulmano do profeta Mohammed. Budismo é algo perigoso para o cristão que tem curiosidade de conhecer essas igrejas para aprofundar no assunto de heresias, passando. Vamos lá, eu vou pôr para carregar aqui, para nós não perder a benção. Vamos lá, entendeu? É perigosíssimo, meu amigo Felipe. Por quê? Vou te dar 3 parâmetros para você não se perder nisso aí. Primeiro, se você buscar o conhecimento bíblico, a Bíblia, automaticamente você refutará qualquer argumento de qualquer outra seita heresia. Em segundo lugar, não necessariamente é necessário estar lá para aprender sobre essas seitas. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que eu até indico a você, se você gosta desses estudos, esse livro aqui, ó, Seitas e Heresias, Pastor Raimundo de Oliveira, um livro publicado pela CPAD, um livro excelente para entender um pouco sobre seitas e heresias. E é interessante, sim, você se aprofundar no conhecimento bíblico. Se você conseguir fazer isso, automaticamente você refutará. A Bíblia diz: foge da aparência do mal. Veja só o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 10. Coríntios 10, o versículo 12. Diz assim, espera aí que eu vou achar outro texto aqui. Ó, 1 Coríntios 10 e o versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, é melhor você se policiar e não brincar com essas seitas, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5 e 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ó, versículo de número 10 do capítulo 3 de Tito, olha o que diz: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por isso mesmo está condenado. Olha que coisa séria é isso aqui. Então, Felipe, você não precisa necessariamente se envolver com eles para aprender sobre eles, entendeu? É a mesma coisa que você dizer: ah, mas eu quero entender um pouco mais sobre prostituição, daí eu vou começar a me prostituir? Não. Existem argumentos bíblicos suficientes para que você possa refutar todo tipo de heresia sem se envolver com a mesma. Olha só o que diz Romanos 16. Romanos 16 e o versículo 17. Irmãos,
peço que note bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. E o que você faz? Afaste-se deles. Então você não precisa estar perto deles para entender. Se aprofunde biblicamente, procure livros bons sobre seitas e heresias. Se você quiser depois, você pode me chamar, mandar até uma mensagem para mim. Eu faço uma listinha para você dos que eu tenho aqui e posso te mandar aí para você ler. Amém? Espero que possa ter te ajudado aí. Glória a Deus. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui por hoje, né? Não tem? Se tiver, vamos lá para a gente responder mais uma pergunta. Em nome de Jesus. Se você tiver uma pergunta aí, pode fazer para a gente encerrar esse pergunta que o pastor responde de hoje. Tem mais alguém? Exatamente, né? Daniel é um livro que mostra a interpretação de sonhos de uma maneira extraordinária. Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida das perguntas aqui que foram feitas? Não? Maravilha? Então nós vamos orar, pedir a Deus que estenda as suas mãos de bondade e misericórdia, você possa ser agraciado por Deus aí. O Senhor possa continuar te abençoando, te dando graça, unção, virtude de Deus. Leia muito a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e de poder. Então que nós possamos melhorar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração, mas antes de orar eu quero aqui falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, dê Pacaembu. Deus com certeza vai continuar te abençoando. Todo dia temos vídeos novos para você, para sua família, para sua casa. Tem sempre algo novo para você aí, para te ajudar, para te fortalecer aí nessa quarentena que eu creio que já está acabando. Em nome de Jesus, amém. A Ariane está falando que você é uma bênção, Priscila. Amém. Olha lá, ela está falando amém, Ariane, para você. Você também é uma bênção aqui para a gente. Irmão Gilberto Nunes também está com a gente aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Continue dando graça. Irmãos, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós já estamos, até eu vou ver aqui, que é bênção de Deus. Cadê aqui? Vamos ver quanto que a gente tá. Eu já vou orar por vocês. Olha, a gente tá com 196 inscritos. Olha lá. O Fábio trouxe mais uma pergunta. Eu vou responder, Fabião. Espera só um pouquinho. Nós estamos com 196 inscritos no canal. Se mais 4 crentes que ainda não tá, que tá aqui com a gente, nós chega hoje à noite, antes da meia-noite, nos 200. Eu creio. Se você ainda não participa do nosso canal no YouTube, vai lá, irmãos. Se inscreva no canal e nos ajude, que vai ser bênção de Deus para todos nós. Amém? Olha o que o Fábio pergunta. Quando a pessoa contesta, conhecendo a palavra, mas tem dúvida. Isso é normal do ser humano. Sabia, Fábio? O ser humano, por mais que ele conheça, ele não chegou à estatura de varão perfeito.
A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 3, nós estamos procurando a perfeição, ou o aperfeiçoamento. Em Efésios 4, diz lá sobre o aperfeiçoamento dos santos. Então, o que a gente percebe? Nós estamos em processo de lapidação. Nós vemos isso em Abraão, por exemplo. Abraão sorriu. Nós vemos isso em Sara. Sara sorriu. Nós vemos isso em Tomé. Tomé era um crente que andava com Deus, com Jesus, e ele duvidou. Nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro duvidou de Jesus e está falando para ele, entendeu? Então nós vemos muitas vezes pode perguntar, Felipe. Nós responde aqui. Então, infelizmente, é por isso que um ajudando o outro. Quando, por exemplo, o Fábio, o Tomé duvidou, o que Jesus fez? Jesus entrou no meio da reunião e, ao entrar na reunião, ele tira a dúvida de Tomé e tira a dúvida daqueles que estavam ali, porque alguns ficaram com dúvida por causa do que Tomé falou. Entendeu? Então, a obra é sempre de Jesus. Jesus sempre vai confirmar a sua obra, porque ele é o dono da obra. Mas a dúvida está em nós, inserida em nós. Então, pessoas que servem a Jesus, eles têm dúvida também. Eles duvidam. O próprio lembrar o nome. A pergunta deixa eu só responder isso aqui. Então, a dúvida é normal. Quer ver? Romanos, vamos ver se eu estou bom de memória aqui. Se eu não lembrar de cabeça. Romanos 11. Não é Romanos 11, eu vou achar aqui para poder responder. Romanos 4, vamos ler aqui. O versículo de número... Romanos 4, confundi o versículo com o capítulo. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, o que aconteceu com Abraão? Que ele deu risada, que ele sorriu, que ele falou assim: quem dera que meu Damasceno Eliezer possa herdar a promessa. Por quê? Porque na verdade ele não tinha incredulidade em Deus, ele tinha incredulidade nele mesmo. Então, muitas vezes a dúvida não é questão de você duvidar de Deus. Você crê em Deus, você não crê na sua capacidade. Tem um texto propício para isso, que está em Lucas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
Como é assim, irmãos, a gente não faz perguntas elaboradas antes. E, às vezes a gente precisa procurar aqui. Vamos ver aqui. Tá boa a coisa? Olha só, Marcos 9. Marcos 9. E o versículo de número 24. O menino foi levado para os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. E logo após o pai do menino levou para Jesus. Jesus falou assim: por que vocês têm incredulidade? Daí ele fala para o pai: tudo é possível que creia. E o pai responde no versículo 24: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Entendeu? Então você percebe o quê? Que ele tinha fé, mas não tinha muita. Entendeu? Então ele pede para que Jesus aumente a sua fé. Então a melhor coisa quando a gente está um pouco incrédulo é pedir que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. E nós precisamos entender que a obra de Jesus sempre é resolvida por Ele. Amém? Então, quando alguém tiver dúvida, incredulidade e começar a disseminar isso, com certeza Jesus vai aparecer para resolver. Vamos lá? Ó, minha irmã Andréia está com a gente aí. Andréia Barros. Que benção. A pergunta está acima. Felipe, é a pergunta das heresias, eu já respondi. Não, é da música gospel. Ah, entendi, tá aqui. Se a música gospel tiver o tom da música, seja sertanejo, batidão, forró, rock e outros sons criados e inspirados pelo mundo e colocando letras cristãs, é algo errado? Errado. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. 1 João, não é Evangelho segundo João, é primeira epístola de João. Capítulo 2. Primeiro João 2 e o versículo de número 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos lá. A coisa hoje tá tão feia que as pessoas estão usando esse artifício para atrair pessoas dos segmentos que foram citados aí. Nisso se torna muito difícil a mudança da vida das pessoas, porque antes o evangelho era assim: você vinha para Jesus, você mudava radicalmente e automaticamente você passava a se desassocializar do mundo e se assocializar com a igreja. Então você começa a viver em outro contingente de pessoas e começa a viver de uma nova maneira. Novos amigos, novos costumes, novos palavreados, novo estilo de vida, e automaticamente você tinha uma mudança de vida. Hoje
eu falo sem medo de errar, pela luta por membros, as pessoas estão esquecendo do evangelho. O evangelho muda a pessoa. Por exemplo, olha o sertanejo, batidão, forró, rock, são todos sons que vêm, ou tons de música, que trazem inseridas mensagens subliminares muito pesadas. Sensualidade, traição, morte, satanismo e outras coisas mais. E uma pessoa que esteve no mundo, ao ouvir aquilo ali do mundo, ele começa automaticamente a lembrar das coisas passadas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,14: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de som mundano inserido no meio da igreja, porque a igreja não precisa disso. Existem louvores inspirados, existem louvores que vêm da parte de Deus, e a Bíblia, e bem explicado o que eu vou dizer aqui agora. Mundo aqui, ele vem da palavra grega cosmo, que fala de 3 aspectos: mundo pessoas, mundo território geográfico e mundo sistema. Esse sistema que provoca a soberba, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, é só você imaginar. É legal uma moça, um rapaz rebolando na igreja, fazendo gestos sensuais? Não combina com a igreja, porque daí entra na parte das obras da carne, que são completamente condenadas pelo reino de Deus e pelo próprio Deus. Então a igreja não precisa imitar o mundo. A igreja ainda é sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Ainda é santa, sem ruga, sem mácula, não precisa. O Espírito Santo ainda tem a graça, o poder. Já dizia-se certo pregador: quando acaba a unção, começa a invenção. Então, infelizmente, isso faz parte da invencionice humana para poder atrair pessoas. É simples o evangelho. O que é o evangelho? Oração e pregação. É isso que produz crescimento saudável. Existem louvores que não são danosos, entendeu? Então não se precisa disso, não necessita-se disso. Amém? Então fica aí esse versículo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então insere os dois âmbitos. Tá bom? Tá explicado, Felipe? Ficou alguma dúvida? Aí, ó, o Gilberto. Eu posso responder a semana que vem, Felipe? Hein? Eu vou marcar aqui, anota essa daí, Vicente, para mim. Porque agora a hora já deu aqui. Vai ter. Eu vou salvar e a primeira resposta que eu vou dar vai ser essa daí. Pode ser? Ó, já estamos 1h30 aqui. 1h30. Maravilha? Eu tenho que ainda preparar algumas coisas aqui hoje. E pode ser, Felipe? Dá um joinha aí pra gente poder dormir em paz. Tá bom? Daí a semana que vem a gente entra. Primeira resposta que eu vou dar aos irmãos é acerca disso aí. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui agora por todos. Mas continue assim, viu, Felipe? Diz certo filósofo que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Amém? Daí semana que vem, quinta-feira, primeiro que eu vou responder vai ser você. Amém? Salvou aí? Vamos orar? Pedir a Deus. Minha esposa vai fazer essa oração aqui agora. Vai, em nome de Jesus. Ela vai orar para abençoar os irmãos e a gente poder encerrar mais esse dia, em nome de Jesus.
Pode orar, amor. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua Sim, presença, Jesus. para Te agradecer por este dia, para, Senhor, Te pedir que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite, Sim, Senhor, Deus. tranquila, e que possamos, Senhor, descansar na Tua presença. Nos guarda, nos livra, nos protege, em nome de Jesus. E amanhã, Senhor, nos dá um dia de paz, um dia, Senhor, Sim, Deus. um dia próspero na Tua presença. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, curta a nossa página, se inscreva no nosso YouTube, ali a Pacaembu, e eu creio que Deus vai continuar te abençoando. Prepara a sua pergunta aí para a semana que vem. Semana que vem tem mais em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Gilberto falou algo muito certo aqui. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Deus abençoe ao Fabião. Espero que eu possa ter te ajudado aí, Fabião. Em nome de Jesus, meu cunhado. A Débora do Aloísio. Quem mais, irmão? Tá aí com a gente aí. Tem mais alguém aí? Fala aí pra gente. Glória. A irmã Magna está com a gente aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mande um abraço ao Décio, a família. Deus continue abençoando a Débora do Aloísio. Deus abençoe a todos os irmãos que estão. Manéia. Deus abençoe minha mamãe. A todos os irmãos que estão com a gente aí. Sua irmã estava com a gente aqui, ó, Priscila. A Tati, glória a Deus. Fabiana? Adriana está com a gente aí, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que estiverem com a gente. Irmãos, não esqueça, comenta, compartilha, divulga aí. Amanhã o nosso culto está marcado para as 2, mas será às 5 horas da tarde, por alguns compromissos que teremos durante o dia e achamos melhor. Olha lá, a Débora gostou, Priscila, das perguntas. Faça a sua também, Débora. Prepara aí para a semana que vem. Temos alguns compromissos. Então, nosso culto com as crianças amanhã vai ser às 5 horas da tarde. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa nação em nome de Jesus. Fiquem com Deus.